Fala pessoal, hoje nós vamos entender um recurso que se encontra aqui no modo que é o modo Sculpt, denominado Cloth Filter, usando o tipo Inflate. Eu vou usar a versão 3.1.2 para demonstrar a vocês como é interessante esse recurso que permite que vocês façam uma diversidade de formas usando a ferramenta. Para começar, eu vou inicialmente usar uma mesh aqui, vou aproximar com o scroll, eu vou precisar subdividi-la, então eu entro no modo Edit Mode. Vou clicar o botão direito, subdivide, e aqui eu posso, nas propriedades, estabelecer o número de corte de 60. Aqui eu vou entrar no modo Sculpt. A ferramenta se encontra aqui à esquerda, mas eu vou usar um recurso aqui inicial para mostrar a vocês como é que a gente pode fazer sem a necessidade de ter que estabelecer a seleção de faces. A gente pode vir aqui, escolher a ferramenta denominada máscara. Aqui em cima a gente pode diminuir esse raio para fazer um pincel menor, vou deixá-lo aqui com 20. E eu vou dar uma força grande aqui, vou deixá-lo com 3. Agora eu posso fazer qualquer desenho aqui nessa malha. Então eu posso, com o botão esquerdo pressionado, fazer o desenho que eu quiser. E para ativar a ferramenta Cloth Filter, eu vou vir aqui mais embaixo. E eis a ferramenta aqui. Clico nela. Para poder abrir as propriedades da ferramenta, eu posso usar a tecla N e usar essa opção chamada Tool. Aqui está as propriedades da ferramenta. Outra forma que eu tenho, vou fechar aqui, tá? É clicando aqui no Active Tool. Tá ela aqui também disponível para a gente usar. Para funcionar o recurso, usando essa máscara que eu apliquei aqui sobre a malha, eu preciso ativar essa opção chamada Use Face Sets. Eu seleciono ela, ela vai ser selecionada aqui em cima também. Vocês podem vir aqui em cima e selecionar. Agora, para determinar qual é o pincel que eu quero usar, eu vou usar o pincel tipo Inflate, que é o tema aí do nosso vídeo. Encostando o cursor na malha e pressionando o botão esquerdo, na medida que eu vou pressionando, eu vou criando o efeito de inflagem, quando eu puxo para a direita. Se eu faço o inverso, clicando e jogo para a esquerda, eu estou fazendo o processo inverso, como se eu estivesse sugando o tecido. Então ele infla e desinfla. Uma forma prática de uso do nosso objeto. E vocês podem usar outros pincéis aqui, se vocês quiserem experimentar, para entender a finalidade de cada um. Bem, agora para entender uma forma interessante aqui, eu vou aplicar uma Icosphere. Eu vou aplicar nesse objeto aqui o modificador Subdivision Surface. Vou deixar cada um aqui com 5 subdivisões. Eu vou apagar por enquanto esse ícone da televisão aqui, para poder o objeto ficar na forma normal. E vou fazer o seguinte, entrar no modo Edit Mode. Aqui em cima é necessário que a gente ative a opção de faces, porque eu vou usar a ferramenta Bevel. Então, usando Ctrl B, eu ativo o Bevel e de levezinho eu vou puxar o mouse para a direita ou para cima, tanto faz, para gerar uma borda aqui bem pequenininha. Com essa borda gerada, eu vou voltar para o modo Object Mode e aqui volto à minha visão anterior e vou aplicar o recurso, que é o nosso modificador. Se eu retornar para o modo Edit Mode, vocês vão perceber que existe agora uma seleção de bordas com uma largura aqui muito extensa. Então, para diminuir essa largura, eu posso usar o atalho Ctrl-, aí eu vou diminuindo a hierarquia até ela ficar aqui com um afinamento dentro do que eu preciso. Vou deixar aqui mais ou menos. Vocês podem, se não tiverem o teclado da direita, vir aqui também, pessoal, em Select, e clicarem em Select Less. Na medida que vocês vão clicando, vocês vão diminuindo ou aumentando aí a hierarquia, se vocês quiserem. Com o objeto já pronto, eu volto para a Object Mode, assim que nós vamos ver a esfera, vamos lá para o modo Sculpt Mode. Vamos então ativar quem? Pincel aqui, que é o Cloth Filter. E a gente precisa clicar no Active Tools para ativar Use Face Sets
selecionando aqui no Filter Type a ferramenta Inflate, mas a gente precisa definir aquelas bordas que estavam selecionadas anteriormente. Vindo aqui em cima, nesse caso nós vamos ter que acionar essa opção Face Set from Edit Mode Selection. Com a seleção ativa daquelas bordas, feita aqui por essa opção, eu vou agora pressionar o botão esquerdo aos pouquinhos e vou empurrando para a direita para fazer o processo de inflagem. Até que o objeto vai chegar num ponto que ele vai ficar com uma característica interessante. É um efeito que muitas vezes parece complicado, mas que a gente pode gerar o que bem entender com ele. Pode criar almofadas, pode criar uma bola. Pronto, e esse objeto aqui eu posso simplesmente, já com ele pronto, utilizar para alguma coisa que eu preciso aí dentro do projeto. Então eu posso dar aqui o Shade Smooth para suavizar, e se eu quiser aplicar um material, eu vou usar aqui o recurso em Material Preview. Aqui eu posso gerar para ele inicialmente um material. Esse material vai ser o Principal BSDF e eu vou aproveitar para colocar o Metallic em 1 para dar uma aparência metalizada na superfície do objeto. E vou utilizar um pouquinho aqui do Roughness, diminuindo para dar um pouquinho de brilho. E aqui eu tenho um objeto prático que vocês podem utilizar para alguma finalidade aí dentro do projeto de vocês. Então essas são a ideia para que vocês entendam como é que funciona essa ferramenta. Fica a ideia, bom proveito e boa exploração aí da ferramenta. Até o próximo tutorial, forte abraço.